Oferecimento Crefisa, dinheiro na hora. Contrate pela loja, site ou baixe nosso aplicativo. Boa noite. Uma das mais importantes decisões da crise, os ministros do Supremo vão tomar nesta quarta-feira. O Supremo pode impor medidas cautelares a parlamentares, como aconteceu recentemente com Aécio Neves, afastado do mandato, proibido de sair de casa à noite, ou o Senado é que precisa aprovar. O que está em jogo não é apenas o destino de um parlamentar, o destino de um indivíduo. É como os poderes vão se relacionar. E você vai ver também. O relator Bonifácio de Andrada vota pela rejeição da denúncia contra Michel Temer. A repercussão no Congresso, a expectativa para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. O FMI melhora as projeções para a economia brasileira, é o assunto para Carlos Alberto Sardenberg. A prisão da mulher do traficante Nem, que disputa o poder na Rocinha de dentro de uma cadeia em Rondônia. Ela foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção. E estava foragida. A polícia apreende carros de luxo e prende mais de 50 pessoas em 5 estados, numa grande operação contra o tráfico internacional de drogas. A super terça-feira no futebol, o Portugal de Cristiano Ronaldo está na Copa. Messi faz 3 e classifica a Argentina na última rodada. O Brasil vence em casa e fecha as eliminatórias com 10 pontos, à frente do segundo do grupo. Conforme se antecipava, o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados recomendou que não tenha prosseguimento a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral contra o presidente Michel Temer. A gente vai ao vivo a Brasília, a nossa conversa lá é com Fabiano Andrade. Fabiano, boa noite. O relator foi escolhido, Fabiano, por ser simpático ao governo. Agora, isso significa que os votos dentro dessa comissão e mais adiante no plenário estão garantidos para o Temer? Olha, William, boa noite para você, boa noite a todos. Ainda não há nada garantido, William. Tudo vai depender se o Palácio do Planalto conseguir atender a todas as cobranças dos aliados. O presidente Temer tem mantido uma agenda intensa com deputados. E hoje mesmo, no momento em que o relatório era lido lá na CCJ, deputados da bancada ruralista estavam com o presidente no Planalto. Essa leitura na comissão durou pouco mais de 1 hora. O relator, deputado Bonifácio Andrada, do PSDB, já começou fazendo duras críticas ao Ministério Público. A denúncia contra o presidente Temer e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha foi feita em setembro. Segundo o MP, os 3 integravam uma organização criminosa comandada pelo presidente. Temer ainda foi denunciado por obstrução à justiça. De acordo com a denúncia, ele teria dado aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Mas o relator disse que a tentativa do MP de envolver ministros e o presidente em ações criminosas não encontra respaldo nas várias páginas da denúncia. Vamos ver um resumo das principais conclusões do relator para sugerir que a Câmara rejeite a denúncia contra o presidente Temer. Obstrução à justiça. De toda forma, lembramos também que a gravação realizada por Jorge Batista já sofreu crítica de toda espécie, havendo inclusive fortes indícios de que as gravações foram alteradas e tiveram partes suprimidas. Aliás, a forma obscura com que se deram essas gravações mostram que elas foram realizadas de forma criminosa e por isso hoje são alvo de uma CPMI no Congresso Nacional. Organização criminosa. O conceito de organização criminosa não pode ser banalizado e nem tampouco usado abusivamente. Esse amplo abuso sistemático que o Ministério Público vem fazendo do conceito de organização criminosa sofre severas críticas da doutrina especializada. Dessa forma, essa denúncia apresenta uma ampla acusação à vida pública brasileira, procurando constatar que nesses quase 20 anos de existência política, a organização criminosa, como instituto assim considerado, predominou e dominou em todos os governos. Ministros. Ora, desaparecendo o centro da organização criminosa, porque toda ela se baseia em seu chefe, e no caso, estranhamente, é o indicado o atual presidente da República como tal, perde ela todo o seu sentido e toda a sua presença. Ficam sem base
as acusações levantadas contra os ministros de Estado, posto que perdem seu sentido criminoso. Não pertencem mais à organização criminosa. Conclusão. Por fim, considerando que a denúncia não preenche os requisitos constitucionais e legais, que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, sobram argumentos para a denegação da autorização solicitada pelo Supremo Tribunal Federal. Por essas razões superiores, o nosso voto é no sentido da inadmissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República e pelo indeferimento da solicitação de instalação do processo 1217, referente às personalidades que são objeto da peça acusatória. Os advogados falaram logo depois da leitura do relatório. A defesa de Temer argumentou que os fatos apontados na denúncia são anteriores ao mandato, que não há provas de crimes. A defesa dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco alegaram que as acusações são frágeis. Tenho confiança no Poder Judiciário e sei que uma denúncia inepta como essa, que imputa fatos anteriores ao exercício do mandato que não é permitido pela Constituição, que imputa fatos sem fundamento em prova, que transforma atos da atuação política, como a nomeação pelo presidente da República de pessoas para o exercício de cargos, por exemplo, de ministro de Estado, conforme apontou muito bem o eminente relator, que essa denúncia haverá de ser rejeitada pelo juiz de direito. Esses delatores que citam o único fato imputado ao ministro Eliseu Padilha ainda deixam claro em seus depoimentos que nunca houve, por parte do ministro, o pedido de qualquer contrapartida, o oferecimento de qualquer contrapartida pública em troca de eventual contribuição de campanha. Desde o início da introdução da acusação, se vê a ameaça a todos, como se Vossas Excelências devessem sucumbir ao Ministério Público nas acusações que faz sem prova dos crimes, sem indícios. Não há texto nem estrutura de acusação penal, não há uma prova que dê subsídios. Como já estava acertado entre os parlamentares, houve um pedido de vista coletivo. Mais tempo para os deputados analisarem essa denúncia. A votação na CCJ deve ocorrer só depois do feriado, na terça-feira, dia 17. E no plenário, a expectativa é votar o relatório na semana do dia 25 de outubro. A leitura do relatório na CCJ hoje paralisou as votações em plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou colocar em votação uma medida provisória sobre os acordos de leniência dos bancos com a Justiça, mas o plenário ficou esvaziado. Os governistas não apareceram e Rodrigo Maia criticou o governo. Disse que há várias medidas provisórias para serem votadas e que essa não foi uma conduta correta para se tratar a Câmara dos Deputados. William Vac. Obrigado, Fabiano. Boa noite para você em Brasília. O que importa um relatório como esse? Esse relatório da CCJ, que nós acabamos de ouvir os pontos principais dele, importa aos políticos na medida em que dá a eles, políticos, uma ideia da capacidade do governo de se articular para uma votação só, que mais interessa no momento, que é a votação no plenário sobre a denúncia. A gente continua ao vivo em Brasília. A nossa conversa agora é com o Fernando Rego Barros. Boa noite, Fernando. Você acompanhou aí hoje no Congresso essas expectativas e essas ansiedades em relação ao relatório. Fernando. Boa noite, William. Boa noite a todos. É verdade, a reunião da CCJ demorou e, no final, os dois lados tinham posições bem demarcadas diante do que viram na comissão. Pelo lado do governo, os aliados elogiaram o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, e acharam que os advogados do presidente Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foram muito bem na defesa dos três acusados pela Procuradoria-Geral da República. Já os oposicionistas, William, tiveram uma visão bem diferente. Para eles, o relator não fez outra coisa senão desqualificar o Ministério Público, no que teria sido seguido pelos advogados, que também procuraram demonstrar que a denúncia não se sustenta. Vamos ver o que os dois lados disseram. Essa peça lida aqui, e ela representa o desejo do governo, que ficou muito feliz com esse relator,
um ataque para estrangular os aspectos muito positivos que a Lava Jato tem de desvendar o esquema de conluio público-privado que apodreceu o sistema político brasileiro. O relator foi extraordinário, eu não esperava nada diferente. Ele tem uma larga experiência jurídica, tem 88 anos de idade. Foi corajoso e mostrou a conspiração que Janot e os seus meninos que deveriam estar na cadeia, junto com os dois empresários, montaram na primeira, mas principalmente na segunda denúncia. O parecer do relator, em vez de se debruçar sobre a conduta ilícita e criminosa dos acusados, constitui, na verdade, um ataque ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao Judiciário, como se fossem eles que estivessem sob suspeita. Quem está sob suspeita e precisa ser processado é Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eu achei um parecer muito bem estudado pelo deputado Bonifácio, que tem muito conhecimento jurídico e, na verdade, todos nós que lemos a denúncia, ela se mostrou muito fraca. E lógico que a gente já esperava que o deputado Bonifácio, pela sua experiência técnica, ia dar um parecer como deu, pelo arquivamento da denúncia. No Palácio do Planalto, o governo segue negociando apoio para derrubar a denúncia contra o presidente Temer. O problema é que o governo já gastou muito na primeira denúncia. Agora, pelo jeito, vai gastar o que não tem na tentativa de barrar a denúncia na Câmara. Como vocês já viram o repórter Fabiano Andrade falar, a bancada ruralista foi ao Planalto nesta terça-feira para cobrar do presidente os refis das dívidas do setor com a Previdência. A equipe econômica foi até chamada. São aliados, sim, mas estão custando muito caro ao governo. William? Fernando, o Ministério Público está no centro do foco. A gente viu isso agora no relatório e a gente vê isso também hoje, por exemplo, no arquivamento por parte da segunda turma dos ministros do Supremo Tribunal Federal de denúncias feitas pela Procuradoria-Geral contra, por exemplo, o senador Renan Calheiros. Os ministros não viram na denúncia oferecida indícios suficientes para levar adiante a denúncia e transformar o senador Renan Calheiros em réu. É verdade, foram duas decisões envolvendo o senador Renan Calheiros. Essa que você se refere foi da segunda turma. Os ministros rejeitaram a denúncia contra Renan. E como você enfatizou na decisão, eles afirmaram que não é possível receber uma denúncia com base apenas em delações. Outra decisão foi tomada pelo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. Nesse caso, ele concordou com o Ministério Público e determinou o arquivamento de um inquérito que envolvia também o senador Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney. O relator, ministro Edson Fachin, atendeu o pedido feito pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney eram acusados de obstruir as investigações da Lava Jato, acusação com base em gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O Ministério Público concluiu que, apesar da gravidade dos fatos gravados, não houve ato concreto dos citados para obstruir a Lava Jato. Na primeira turma, os 5 ministros, por unanimidade, rejeitaram a denúncia contra o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ele era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, junto com o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, por supostamente ter se beneficiado de doações eleitorais de empresa prestadora de serviços à Petrobras, em troca da permanência de Paulo Roberto Costa na diretoria da estatal. Os ministros consideraram que não é possível aceitar a denúncia com base apenas em delações. Renan ainda responde a uma ação penal e a 15 inquéritos no Supremo, sendo 11 no âmbito da Lava Jato. Em outros julgamentos, os ministros rejeitaram o recurso apresentado pela defesa do deputado federal Paulo Maluf, do PP, condenado em maio deste ano a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro, que teria sido desviado da Prefeitura de São Paulo quando ele era prefeito. Maluf ainda pode recorrer.
Fernando, a gente vai chegando devagar para algumas decisões do Supremo que são cruciais para a crise política. A gente viu a questão das delações e como que elas fazem parte ou não de uma denúncia. Você se referiu a isso agora. Eu queria agora chamar a sua atenção para o que vem por aí. Amanhã, que a gente começou o jornal com essa questão, o Supremo decide algo importantíssimo. Se cabe a ele, Supremo, impor medidas como, por exemplo, essas que foram impostas recentemente a Aécio Neves, ou se isso é prerrogativa exclusiva do Senado. É uma discussão importantíssima. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se cabe ou não ao Congresso analisar medidas cautelares impostas a parlamentares, como o afastamento e o recolhimento domiciliar noturno aplicados ao senador Aécio Neves. A ação que vai a julgamento é de um caso que envolveu o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, situação que provocou debate e mudanças de opinião. A Advocacia Geral da União, por exemplo, acabou fazendo 2 pareceres diferentes sobre o mesmo tema. O primeiro parecer foi feito em junho do ano passado, depois que Eduardo Cunha foi afastado do cargo. Nele, a Advocacia Geral da União disse que somente a prisão em flagrante de um parlamentar por crime inafiançável teria que ser autorizada por votação do Senado ou da Câmara, e que essa análise não se estendia às medidas cautelares. A AGU disse que resta evidente que a regra constitucional que determina o envio à Casa Legislativa de decisão judicial impositiva de prisão a membro do Congresso Nacional incide tão somente nos casos de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis, não sendo possível sua extensão para alcançar toda e qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, em 2016, a AGU entendeu que o Supremo Tribunal Federal poderia adotar contra deputados e senadores medidas previstas no Código de Processo Penal, sem precisar do aval do Congresso. Mas agora a AGU foi chamada a opinar de novo sobre o mesmo tema. Dessa vez, no momento em que o senador Aécio Neves, do PSDB, sofre medidas cautelares determinadas pelo Supremo. A AGU mudou de opinião. Agora disse que a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares é ilegal. No documento encaminhado ao Supremo, a AGU afirma que o texto constitucional, em seu artigo 53, parágrafo 2º, apenas admite a prisão de parlamentar quando este for flagrado na prática de crime inafiançável. Não se admite a aplicação aos parlamentares de qualquer modalidade de prisão processual, com exceção da prisão em flagrante por crime inafiançável, e que a concessão de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal aos parlamentares não encontra amparo na Constituição. Questionada, a AGU explicou que fez pareceres diferentes em contextos diferentes. Afirmou que em 2016 não havia outra possibilidade que não a opinião pela improcedência da ação, que o advogado-geral tem a missão constitucional de defender a norma. Já sobre o novo parecer, a AGU diz que é o posicionamento do órgão representando o presidente da República. É, na verdade, a mensagem presidencial que opina a respeito do tema. Esta não está amarrada ao comando constitucional citado acima, portanto, pode ter interpretação diversa daquela encaminhada pelo ocupante do cargo de advogado-geral. A Advocacia Geral da União também disse que é sua função prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo e que, nesse caso, como se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona 2 artigos do Código de Processo Penal, a Presidência da República teve de ser ouvida porque é ela que sanciona as leis do país. A Advogada-Geral da União disse que não houve mudança da AGU. Não há uma mudança de posição. A Advocacia Geral da União tem a sua manifestação nos autos na qualidade de curador da norma, com base no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal, e também promove a representação do presidente da República nos autos, assim como do Congresso Nacional. Mas assim como a AGU, o Senado também mudou de posição sobre esse mesmo tema. Em junho do ano passado, a Advocacia Geral do Senado disse que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão devem ser submetidas à decisão da Casa Legislativa quando elas representarem afastamento das funções parlamentares. Ou seja, naquela época, o Senado entendeu que as medidas cautelares que não impliquem em afastamento não estão proibidas pela Constituição, podendo ser aplicadas pelo Supremo sem necessidade de remessa ao Legislativo. Já em parecer enviado semana passada, o Senado afirma que qualquer medida cautelar contra senador ou deputado
é inconstitucional e que mandato parlamentar jamais pode ser suspenso por ato do Judiciário. Em nota à TV Globo sobre o porquê da mudança, o Senado se limitou a afirmar que o posicionamento defendido no segundo parecer expressa a compreensão da maioria dos senadores. Esse julgamento no STF sobre se a punição imposta a parlamentares precisa ser validada pelo Congresso deve começar às 9 da manhã desta quarta-feira. William? Obrigado, Fernando. Vai ser fascinante. No fundo, quem manda? Muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. O Senado aprovou o projeto de lei que atribui à Justiça Militar o julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civis, se praticados durante atividade de natureza militar em operações de paz para a garantia da lei e da ordem. O militar das Forças Armadas que não estiver em operação e praticar um crime doloso contra a vida de um civil não terá respaldo no projeto, continuará a ser julgado pela Justiça Comum. Os comandantes militares pediam legislação desse tipo para ter segurança jurídica em operações como a da Rocinha, por exemplo. Vamos ao noticiário internacional. O presidente do governo regional da Catalunha recuou de uma declaração formal de independência da região. Ele disse que prefere esperar algumas semanas para negociar com o governo central da Espanha. Numa cerimônia na sede do governo da Catalunha, Charles Puigdemont assinou o que chama de Declaração de Independência e, segundo ele, depois dos resultados do plebiscito de 1º de outubro, a Catalunha ganhou o direito de ser um Estado independente, uma república. Puigdemont, no entanto, pediu para que nas próximas semanas o parlamento suspenda os efeitos da declaração para que se chegue a uma solução negociada com o governo espanhol. O vice-premier da Espanha, Soraya Sáenz de Santa Maria, disse que o presidente da Catalunha não sabe onde está, onde vai nem com quem quer ir. Uma pessoa que não sabe onde está, aonde vai nem com quem quer ir. E que ele não está em condições de impor nada para negociar. O primeiro-ministro Mariano Rajoy convocou um conselho extraordinário de ministros para amanhã desta quarta-feira para analisar a situação. Subiu para 15 o número de mortos nos incêndios florestais do estado americano da Califórnia. Uma área equivalente à da cidade do Rio de Janeiro já foi queimada no norte do estado. A diminuição dos ventos hoje auxiliou os esforços dos bombeiros para controlar as chamas, mas pelo menos 5 dos 16 diferentes focos de incêndio ainda não estão sob controle. Os bombeiros acreditam que o número de vítimas vai aumentar. 2 hospitais do condado de Sonoma foram obrigados a remover pacientes. Mais de 100 mil residências estão sem gás e sem energia elétrica. Nuvens de fumaça estão se aproximando da cidade de São Francisco. O presidente Donald Trump declarou o estado zona de desastre, o que vai permitir o uso de recursos federais no combate às chamas. Ainda hoje no Jornal da Globo, bate-papo esportivo especial com as eliminatórias da Copa Super Terça. Temos o show de Messi garantido, a classificação da Argentina na última rodada. A Holanda, apesar de ter vencido, está fora da Copa, um time tradicional. E a vitória do Brasil, encerrando muito bem a nossa classificação para a Copa da Rússia. Já no próximo bloco, o Ministério Público denuncia Joesley e Wesley Batista por manipulação no mercado financeiro. Quando a economia se movimenta, tudo se move. MobNow. Vem se mover com o Mob do melhor jeito, economizando. Mob a partir de R$ 29.990 ou com parcelas de R$ 499. Vem sair de Mob novo. As provas do dia a dia deixam você com dores no corpo. Gelol age diretamente no local e alivia até as dores mais intensas. Doeu? Renove-se com Gelol. Novo Samsung Galaxy Note 8. Somente na pré-venda, compre e ganhe um DeX mais carregador sem fio. A barba pode ser tão resistente como o cobre. Por isso, fizemos um teste entre a lâmina descartável mais vendida do mundo e Gillette Mach 3, que te dá até 15 barbas confortáveis. Gillette Mach 3. O que é bom,
dura muito. A gente sabe que nada junta mais a galera do que samba, feijoada e uma Antártica gelada, né não, Guto? Por isso, dia 21 de outubro vai rolar o Batuque Coisa Boa, a maior roda de samba do mundo, que é pra entrar no livro dos recordes. Acesse antártica.com.br e saiba como participar. Beba com moderação. Oferecimento Nestlé, chegou o Nescau prontinho, zero lactose. Novo Renault Captur, agora com câmbio automático CVT. Unilever 3CB, novo baixo com mais nutrição, experimente. Santander Empreendedor, temos uma oferta para a sua empresa. TIM Controle, ligações ilimitadas para qualquer operadora. E Itaipava, ajuste seu relógio para o horário da verão. O repórter José Roberto Burnier apurou que o presidente Michel Temer está com uma obstrução parcial numa artéria coronária. O quadro não é grave, mas exige um cateterismo para tratar o problema. O presidente já optou por fazer o procedimento depois que a Câmara votar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele. O Palácio do Planalto negou a informação. A assessoria do presidente declarou que Temer goza de perfeita saúde e acrescentou que, abre aspas, nos exames não foi constatado nem reportado ao presidente nenhum problema, fecha aspas. Disse ainda a assessoria que a pessoa credenciada para falar sobre a saúde do presidente é o doutor Roberto Calil Filho, que não quis se manifestar. O Ministério Público Federal denunciou hoje os irmãos Joesley e Wesley Batista por manipulação no mercado financeiro. A denúncia foi apresentada à 6ª Vara Criminal em São Paulo. O Ministério Público acusa os irmãos Joesley e Wesley Batista de usar informação privilegiada, conhecida no meio financeiro como insider trading, para manipular o mercado. Os investigadores estabeleceram uma cronologia para provar isso. Em 7 de março, Joesley gravou a conversa com o presidente Michel Temer. Entre os dias 13 e 24, gravou outros políticos, entre eles o senador Aécio Neves. O termo de confidencialidade com a Procuradoria da República foi assinado em 28 de março. 3 dias depois, os irmãos deram início às operações de compra e recompra de ações das próprias empresas. A prática é considerada ilegal pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, mas, segundo os procuradores, evitou que Wesley e Joesley Batista perdessem 138 milhões de reais com a baixa das ações das empresas por causa do vazamento da conversa com o presidente Michel Temer, do dia 17 de maio. Os funcionários disseram que eram operações atípicas para a empresa, que fugiam completamente do parâmetro de atuação da empresa no mercado financeiro. Os procuradores também denunciaram Wesley Batista de usar a informação privilegiada para lucrar com a alta do dólar. Segundo os procuradores, Wesley determinou que todas as linhas de crédito disponíveis fossem usadas para comprar 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo a CVM, gerou uma lucratividade aproximada de 100 milhões de reais. E essa grande compra de dólares se deu um dia antes da divulgação do acordo de colaboração premiada. Em nota, a defesa dos irmãos Batista diz que as operações de compra e recompra de ações e os contratos em dólar fazem parte da política de gestão de riscos e proteção financeira da JBS e que seguem as leis do mercado. Os irmãos Joesley e Wesley Batista estão há um mês presos na sede da Polícia Federal, em São Paulo. Conosco aqui no estúdio, nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. William.
Nosso tema é um pouquinho diferente, vamos sair um pouquinho hoje de corrupção, denúncia, volta, não volta, decide, não decide. Tem até notícia boa. Tem até, nós começamos o jornal dando essa indicação. O FMI tem 2 reuniões por ano. Nessa reunião, que corresponde à de outono lá no Hemisfério Norte, saiu-se hoje o FMI com uma previsão muito favorável ao crescimento da economia mundial. É surpreendente até, eles poucas vezes fazem isso. Pois é, porque eles carregaram na tinta no sentido positivo, né? Disseram o seguinte, William, que esse quadro aqui vai mostrar, eles disseram o seguinte, que a economia mundial não é que ela está em recuperação, eles dizem, ela está numa trajetória de aceleração de crescimento, que eles classificam como sólido, sustentável e que está bastante espalhado, eles falam um crescimento sincronizado. Dizem aqui, mais de 75% dos países da economia mundial, esses países estão em expansão. Quem não está em expansão são esses países, por exemplo, que têm guerra civil, seca, enchente, Venezuela, por exemplo. Síria, Venezuela, enfim, é uma situação extraordinária. Esses países que estão fora. Tirando esses países, ele diz, o mundo está correndo numa fase muito boa. Esse ano cresce, ano passado cresceu 3,2%, esse ano cresce 3,6%, o que é muito bom para a economia mundial, e o ano que vem eles preveem um crescimento maior do que 2017, quer dizer, Em contraste com o que eles disseram em 2010, quando eles assinalaram uma pequena recuperação, e desta vez eles estão dizendo, não é isso, é para valer uma decolagem. Exatamente, e eles insistem, inclusive, nesse ponto, dizendo, olha, não é mais recuperação, a crise de 2008, 2009 está superada com políticas econômicas que os países fizeram, ajustes dolorosos que vários países fizeram. Por exemplo, a Espanha, que passou uma situação muito difícil, está crescendo mais de 3%. Então, eles disseram que essas coisas se arrumaram. E depois tem o Brasil dentro disso, né? O que eles dizem? Bom, outros países, você repara aqui, né? Crescimento, mesmo Estados Unidos, crescimento bom, o Brasil está lá atrás. Por que o Brasil está lá atrás? E aí é por causa do seguinte, quando os países estavam fazendo os ajustes e começando a decolar em 2014, 15, 16, o Brasil foi jogado na recessão. Então, por decisão própria. Por decisão própria do governo Dilma. Quer dizer, quando estava todo mundo esquentando as turbinas, o Brasil estava abrindo a recessão. Aí diz o FMI, depois da mudança de governo, o que tem de positivo? Política econômica, especialmente a lei do teto de gastos, dinheiro do FGTS e tal. E o que falta fazer? É o que nós sabemos, né? É o que nós sabemos. As reformas... Que a gente tem batido nisso muito aqui. Equilíbrio das contas, e eles falam muito que a recuperação da economia brasileira, falou, o Brasil saiu da recessão, claramente, mas não volta a crescer acelerado porque falta... Se não tiver isto aqui, não tem futuro sem investimento. Exatamente. E o que está faltando porque o governo não tem dinheiro e o setor privado está esperando as concessões e privatizações. Muito obrigado, Sardenberg. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco o bate-papo esportivo com Abel Neto e os classificados para a Copa a seguir. A prisão da mulher do traficante Ney da Rocinha. Essa é a Brahma. A cerveja que é referência ao sabor desde 1888. Mas a Brahma mudou de visual. Por isso, ela tá se sentindo linda, maravilhosa. Capa de revista. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É mais. Quando você se sente, isso pede Brahma. Cerveja é assim que se faz. Beba com moderação. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Boi é agro. Desde o início da colonização, o boi tem sido fundamental para a economia brasileira. Hoje, o rebanho é de 215 milhões de cabeças. É mais gado do que a soma de toda a população do país. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Em 2016, a receita atingiu os 5,3 bilhões de dólares. Nas fazendas e frigoríficos, a pecuária de corte emprega 1.600.000 trabalhadores. Boi tá no churrasco, na carne de sol, na dobradinha, no recheio do hambúrguer, da esfirra e do pastel. Boi é cultura, é boi de reis, boi bumbá, boi de mamão. Boi é festa, boi é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger. Só ela tem 5 anos de garantia. E Seara, um que a mais de qualidade para você.
Ela é atriz, poeta, escritora, apresentadora, roteirista, produtora de cinema e ativista ambiental. Eu encarei as pessoas que me fizeram mal, encarei assim, não revidando. Uma convidada como Bruna Lombardi só poderia vir cheia de assunto para contar. A minha experiência na internet é uma experiência completamente diferente, porque eu só recebo amor. Daqui a pouco, depois do Jornal da Globo, conversa com Bial. Oferecimento App Bradesco. Pague suas contas sem gastar seu 3G. A mulher do traficante Ney da Rocinha foi presa hoje no Rio de Janeiro. O criminoso, que também está preso e acusado de disputar de dentro da cadeia o controle do tráfico na favela. Danúbia Rangel, de 33 anos, estava na casa de uma amiga na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Ela foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção e estava foragida. Danúbia teria sido expulsa da Rocinha pela quadrilha do traficante Rogério 157. Ele disputou com um grupo de NEM, que está preso, o comando do tráfico na comunidade. Uma batalha que tem levado medo aos moradores e a necessidade de operações contínuas da polícia e das Forças Armadas. O exército está aí, né? Os policiais estão fazendo aí uma segurança para as pessoas, mas mesmo assim a barra ainda está pesada. No final de setembro, as Forças Armadas cercaram a Rocinha durante uma semana. Nesta terça-feira, os militares voltaram à comunidade para uma operação pontual, de acordo com o Comando Militar do Leste. As tropas chegaram cedo com o objetivo de fazer uma varredura na região de Floresta, no entorno da favela. 550 homens das Forças Armadas foram chamados para dar apoio à Polícia Militar. A missão era fazer buscas na mata por armas, munição e esconderijos dos criminosos. Enquanto as tropas entravam na Rocinha, tiros foram ouvidos. Cinco escolas cancelaram as aulas. No início da tarde, mototaxistas fizeram um protesto, provocaram congestionamento e foram levados para a delegacia. As motos irregulares foram apreendidas. E um homem foi preso durante a operação, Thales Juan Costa dos Santos, apontado como um dos seguranças do traficante Rogério 157. Outro segurança do bandido tinha sido detido ontem, Adailton da Conceição Soares. O batalhão de choque também encontrou nesta terça-feira uma mala cheia de drogas dentro de um ônibus perto da Rocinha. No início da noite, os militares já haviam deixado o morro. Quase 60 pessoas, entre empresários, despachantes, funcionários de portos, foram presas hoje numa operação da Polícia Federal em 5 estados do país. Elas são acusadas de envolvimento num esquema de exportação de cocaína para a Europa pelos portos de Santa Catarina. Os 56 mandados de prisão foram cumpridos em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande